tema da mensagem desta noite é até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós vamos procurar desenvolver a nossa resiliência. Você sabe o que é resiliência? Você já parou para pensar nessa palavra? O que é resiliência? Será que nós somos pessoas resilientes ou somos pessoas inflexíveis? Você é flexível em alguns momentos da sua vida? Aí tem ali a definição de resiliência que eu coloquei, que resiliência é a capacidade, conforme diz ali, a capacidade que alguns materiais têm de sofrer ali pressões ou tensões e retornar ao seu estado original. Então nós cremos que em Cristo nós temos que ser resilientes, porque a resiliência é a escolha certa diante de pressões e tensões na nossa vida. Estamos na metade do ano, entramos agora no mês de junho, temos mais uma boa caminhada até o final do ano, e até chegar lá, até o final do ano, como nós vamos chegar se não formos resilientes em algumas situações? Dá para refletir, né? Eu fiquei pensando como exemplificar resiliência com dois materiais muito comuns que nós é resiliente. Nós podemos esticar e ele volta ao seu estado normal. É isso? Elástico é resiliente. Mas se nós continuarmos esticando ele sempre, será que ele vai aguentar ser esticado por muito tempo? Ele pode voltar ao seu estado normal, mas não vai ter uma resistência muito grande. Assim é também a nossa vida como cristãos, ou como pais, como em todas as áreas que nós temos. Se nós formos todo dia esticado, né? Tensionado, que é a palavra certa, tensão, nós não aguentaremos, mas temos que ser resilientes em nossa vida. Outro exemplo de resiliência, eu fiquei procurando, mas eu não consegui achar, daí eu vou pegar aqui da minha caneta. Não dá para vocês verem aí, né? Dá para ver ou não? O que é isso aqui? A mola é resiliente. Você pode pressionar que ela volta ao seu estado original. Então nós entendemos que tanto a tensão quanto a pressão é um significado da resiliência. Você tem sido pressionado em algum momento da vida? Você sofre alguma tensão em algum momento da vida? Hoje você está vivendo alguma tensão ou alguma pressão? Aí eu escolhi um texto da palavra de Deus que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Você pode acompanhar na projeção na sua Bíblia, que diz que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia você se mostra fraco, a tua força ela é pequena. Será que nós vivemos momentos de angústia nos dias de hoje? Angustiado, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada? Com certeza todos que estão nessa noite ou estão, ou já estiveram, ou estarão angustiados por alguma situação da vida. Faz parte da nossa condição humana. Mas nós temos que procurar entender que devemos procurar ser resilientes. Esse versículo de Provérbios nos leva a pensar que todos nós deveríamos buscar constantemente ser resilientes. Não é fácil ser resiliente. Aí eu comecei a anotar aqui, dentro dessa reflexão, dessa mensagem, alguns lugares em que nós somos testados, somos expostos a pressões e a tensões todos os dias. E um dos lugares que nós mais somos testados todos os dias, talvez você possa estar sendo testado hoje, é no ambiente de trabalho. Quantos aqui sofrem pressão no ambiente de trabalho? Não tenha vergonha de levantar a mão. Pressão, olha lá, de lado. Só uma mão só tá bom. Uma mão só.
A pressão para você atingir as metas, porque no trabalho é assim, existe uma escala de degrau, né? Existe o presidente da empresa, depois vem o diretor, depois vem o gerente, vem o supervisor, e a escala de pressão começa lá de cima. Quem está embaixo é que sofre maior pressão, né? Bater a meta. Você bateu a meta nesse mês, dentro da sua empresa, onde você trabalha, o mês que vem a meta aumentou mais, porque o diretor, o presidente falou, ó, vamos atingir, vamos aumentar a meta. Então, a pressão no ambiente de trabalho é muito comum. Como é que você reage diante de uma pressão no ambiente de trabalho? Ou você chega em casa agitado, diante de tudo aquilo que tem acontecido? Então, nós sabemos que no ambiente de trabalho é comum ter momentos de pressão e momentos de tensão. Né? Quando você acontece de ser demitido, perde um emprego, é um momento de tensão. Enquanto você está trabalhando, vem a pressão. No momento de demissão, vem a tensão. Então, devemos procurar ter a resiliência no ambiente de trabalho. Um outro lugar que também devemos procurar ter resiliência é o Quantos aqui dirigem? Tem carteira. Um está com a carteira do motorista agora bem novinha, né? Passou, ele conseguiu passar, irmãos. Nós estivemos orando por ele quarta-feira, pelo Tiago, e ele conseguiu passar no teste de motorista. Agora tem um novo motorista na rua aí. Então, seja o motorista, aquele que é bem passivo, bem confiante no trânsito, né? O senhor volante. Então, nós sabemos que o trânsito é um momento de testar a nossa resiliência. Tem pessoas que não têm paciência no trânsito. Meu filho fala que o trânsito é feito de como é que é a palavra que ele utiliza, Anitta? Ele utiliza uma palavra de gentileza. Às vezes você está no trânsito, você vai entrar numa rua preferencial e está vindo um carro, o cara para você, dá um sinal de luz para você entrar. Aí você fala, poxa, eu não vou fazer isso. Mas quando você fizer isso, é bênção. Esses dias atrás eu estava na casa da irmã Diva para pegar o dízimo dela, e eu fui atravessar ali a Vicente Aronazo, e ali o fluxo é bem grande de carro. Aí passou um taxista e me viu que eu estava querendo atravessar. Ele parou o carro e eu atravessei. Aí ele parou na minha frente e falou, não se acostume, viu? Eu falei... Ele parou assim, não se acostume. Eu até falei para a Anitta depois. Ele foi resiliente, eu fui resiliente, eu não daria uma resposta para ele, mas enfim. Temos que ser resilientes. No trânsito, um outro ambiente que nós procuramos também ser resilientes. Professores aqui, professoras. É fácil ser professor ou professora? E aluno, então? Ver aqueles alunos se pegando na classe, hoje você não pode repreender mais como antigamente. Antigamente, no meu tempo de escola, era palmatória, era milho no canto da escola. Os professores disciplinavam os alunos que não passavam de ano. Hoje, se você disciplinar um aluno na classe, você está perdido. Não pode nem repreendê-lo, porque senão os pais começam a entrar com processo. E se a criança reprova, o pai vem e fala, por que você reprovou meu filho? E assim é dentro do ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no trânsito, seja em qual área for. Nós sabemos que a pressão e a tensão, ela faz parte do nosso dia a dia. Uma das frases mais usadas pelos pais dos filhos que aprontam na escola, eles dizem assim, meu filho jamais faria isso. Aí um pai foi chamado na escola e a professora, a pedagoga falou, olha, seu filho, ele aprontou demais. Aí ele falou para a pedagoga, mas acontece que o meu filho está andando em má companhia. Aí a pedagoga falou, mas o seu filho, ele é a má companhia. Pior ainda, né? Isso é pior. Então, às vezes, a gente pensa que o nosso filhinho é um santinho na escola, às vezes ele apronta e chega em casa dizendo que foi o amiguinho que provocou, depois você vai cutucar um pouquinho mais, você recebe ali a informação de que, de fato, isso acontece. Então, nós temos que ser resilientes, tanto no trabalho, trânsito, na escola. Um outro ambiente também que nós buscamos ser resilientes é dentro do nosso lar. Olha só a cena ali, dos pais brigando e a criança ali tapando os ouvidos para não ouvir aquela gritaria dos pais discutindo ali a relação ou discutindo alguma situação de dificuldade dentro do lar.
Eu já contei aqui uma história de um amigo meu que disse que ele tinha um colega conhecido dele que via os pais brigando no domingo de quem iria lavar a louça. Um não queria lavar a louça porque estava brigando ali, pé de guerra, e o menino com 2 anos e pouquinho foi lá, pegou um banquinho, colocou na pia e começou a lavar a louça. Aí os pais perguntaram, mas por que você está fazendo isso? Porque eu não quero ver vocês dois brigando. Um filho de 2 anos foi usado para reconciliar os pais. Isso acontece ou não? Será que em casa, o ambiente de casa é assim, um ambiente calmo? Ou estamos sendo resilientes dentro do nosso lar? Então nós entendemos que devemos ser flexíveis. Eu diria para vocês também que existe, até faço aqui uma interrogação. Existe mais algum lugar em que nós temos que desenvolver a nossa resiliência? Vamos abrir aqui para uma enquete. Qual outro lugar que vocês acham que devemos desenvolver resiliência? Quem pode falar em uma palavra? Onde? Igreja? Mas igreja, será que tem problema na igreja? Será que temos que ser resilientes na igreja? Olha a imagem que eu coloquei ali. Ó. Briga de egos, muitas vezes dentro da igreja. O meu ministério é melhor que o seu. Eu canto melhor que você. Eu entendo melhor que você. Eu prego melhor que você. E aí vai aquela briga dentro da igreja, e o pastor ali estão com os bancos invertidos, não querem olhar um para o outro. Aí o pastor fala, irmãos, acho que está havendo alguma divisão entre nós aqui. Será que há divisão dentro das igrejas? Não um pouco. Infelizmente. Eu até quando na aula de integração tenho acompanhado as pessoas que estão entrando, eu tenho falado assim que um dos maiores problemas que acontece das pessoas saírem da igreja não é tanto pelo pecado que eles cometeram assim fora do convívio da igreja, é mais do relacionamento quebrado dentro da igreja. Porque um falou algo que não devia, um falou de uma forma que não deveria falar, usou uma expressão que não deveria usar, e aquilo machucou o membro, e a pessoa ficou chateada e por esse motivo deixou de servir, deixou de congregar, deixou de frequentar, e assim ele acaba deixando de estar dentro da igreja do Senhor. Um ambiente onde não deveria existir intrigas, divisões, problemas, existem. E até coloquei alguns textos para confirmar isso. Lá em Gálatas capítulo 5, olhe comigo, versículo 13 a 15, o que Paulo fala acerca dos crentes desta igreja. Gálatas capítulo 5. Obrigado, irmão. Obrigado. Gálatas capítulo 5. Versículo 13, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Somos livres, amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós cremos nessa liberdade, mas olha só o que ele fala aqui: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, não pelo ódio. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Orientação, palavra do nosso Deus, através do apóstolo Paulo. Então nós cremos que essa situação que estava acontecendo na igreja da Galácia, acontece até hoje. Esse aqui foi a primeira igreja, e hoje tem tido esse tipo também de conduta. Gera estresse, gera tensão, gera pressão e, consequentemente, divisão nas igrejas. Mais à frente um pouquinho, em Filipenses, capítulo 4, Paulo fala de 2 irmãs em Cristo que andavam juntas, trabalhavam juntas no Senhor, mas estavam brigadas. Havia uma discussão entre elas, existia um momento de tensão.
momento de pressão na vida dessas irmãs. Aí ele recomenda aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Ou seja, tanto Evódia quanto Sintique, elas estavam com os seus nomes, Sintique, ela estava com seus nomes escritos no livro da vida. Mas elas estavam com a discussão dentro da igreja. Não se conversavam mais. Chegavam, sentavam um do lado, outro do outro, exerciam seus ministérios, mas estavam com discussões. Aí Paulo fala, olha, eu fiquei sabendo disso, então vou pedir meu fiel companheiro, vai lá e ajude elas a se reconciliar. Então, se nós percebemos isso dentro da igreja, se teve alguma tensão, alguma pressão e houve uma divisão de relacionamento, vamos procurar ter essa unidade, essa união, para que possamos olhar para Cristo juntos como autor da nossa fé. Tem um outro personagem também que aconteceu na primeira igreja, lá em 3 João, que isso não acontece hoje, mas 3 João fala de um tal de Diótrefes, que João havia escrito uma carta, e esse Diótrefes, ele era uma pessoa muito proeminente na igreja, ele exercia uma primazia, acho que ele deveria ser o vice-presidente da igreja, ou o co-pastor, não sei lá. Enfim, era uma pessoa proeminente. Mas olha só o que diz aqui em 3 João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que pressão e que tensão dentro dessa igreja, né? Falta de hospitalidade dentro dessa igreja. Então chegava uma pessoa lá, além de não acolher, se você quisesse acolher aquele irmão que estava em viagem, nós temos aqui um quartinho missionário, não receba porque não pode. E se você receber, vou levar para a assembleia. Diótrefes fazia isso. Então, isso tudo gerava pressão e tensão dentro das igrejas de Cristo. E tem gerado ainda hoje. Nós podemos ter vários momentos de tensão. Por exemplo, você faz uma viagem de férias, e aquela viagem parece ser prazerosa, mas você, às vezes, volta muito mais cansado do que foi, porque gerou um problema, você teve um problema com a passagem, problema no aeroporto, ou no ônibus, ou no carro, e aquilo gerou a tensão, a pressão, você volta muito mais estressado. Ou você recebe uma visita de um parente que vem na sua casa e vem com a mala tão grande e fica lá eternamente. Aí gera aquela tensão, quebra aquela privacidade que você tinha, sabe aquela rotina que você tinha dentro de casa, acaba quebrando, e a pessoa nem percebe. Enfim, são momentos que vivemos na vida. Se você lembrar de mais um, depois fale para mim colocar na mensagem aqui quando for pregar de novo. Mas isso é verdade. Nós somos seres humanos, nós vivemos momentos de dificuldade. Então não tem como fugir. Provérbios 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós somos tensionados, somos pressionados. E eu coloquei aqui uma frase que eu achei bem interessante, que são nos momentos de grandes tensões ou de maiores pressões que nos conhecemos e somos conhecidos. Você já passou por uma situação em que você pensou, eu jamais pensei que eu faria isso, eu perdi a cabeça. Alguém já viveu uma situação como essa? Depois se arrependeu? Porque você ficou um momento tão tenso,
mas tão difícil que você perdeu a paciência. Aí você falou que não devia, falou cobras e lagartos para a pessoa. E nesse momento de tensão e de pressão que nós nos conhecemos e somos conhecidos. Quantos concordam com essa frase? Concorda? É verdade. Quando vem um momento de tensão e pressão e você mantém como elástico aqui, você mantém a sua flexibilidade, você é flexível, você consegue voltar ao seu estado normal sem ficar deformado. Temos que ser resilientes, temos que ser flexíveis. Mas tem uma palavra que eu quero dizer para vocês, tem algo que nós não podemos ser resilientes nem flexíveis. Nós temos que ser inflexíveis. É em relação ao pecado. Não podemos ser flexíveis ao pecado. Não podemos compactuar com o pecado. Se alguém vem para você e fala algo que você fala que isso é pecado, você não seja flexível. Não concorde com ele ou com ela. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma situação que aconteceu essa semana. Eu vou confessar aqui para vocês, eu falei hoje pela manhã, e eu não tenho vergonha de falar, porque foi algo que me deixou muito preocupado. Nós fomos no médico essa semana, minha esposa e eu, no cardiologista, e eu falei aqui, nós fizemos um exame cardiológico, e eu falei tanto na alegria quanto no exame de coração. E juntos entramos na sala do doutor, e lá ele consultou e viu o nosso diagnóstico, viu o nosso hemograma, está tudo bem com o nosso coração. O coração dela bateu em 24 horas 177 mil vezes, mais ou menos assim, falhou 30 e poucas vezes, o meu também mesma coisa. Então o coração falha às vezes, e em 177 mil vezes, falhar 30 não tem problema. Mas ele compartilhou comigo que eu tenho uma situação no meu sangue, que é uma deficiência no exame CPK. Não sei se alguém já sabe o que é isso. CPK é um tipo de exame que nós fazemos que ali tem um valor de referência. E o valor de referência é 200, 199 é 200. E o meu valor de referência deu 1.519. Ele falou, olha, nem jogador de futebol tem esse valor de referência. O que significa isso? Você está fazendo muito esforço físico. Você deve maneirar no esforço físico. Se um jogador de futebol faz um hemograma, e no hemograma aparece 1.000, nesse valor de referência, ele não joga o jogo seguinte. Tem que esperar, descansar, para depois fazer um novo exame. Se baixar de 1.000, ele passa a jogar, porque ele pode ter uma contusão, e aquela contusão não vai sarar, ele pode ter uma fratura, quebrar um osso, tal. Aí, o que ele falou para mim? Você tem que parar de fazer esforço físico. O que você faz? Eu sou pastor. Mas como? Pastor faz esforço físico? Aí a gente começou a relacionar com a obra aqui na igreja. Desde 2018, nós começamos essa obra e eu não parei. Embora as fotos não me apareçam, não apareça na foto, mas eu estou ali carregando pedra. Até que quase quis mostrar aquela pedra que nós carregamos, né, Márcio? Cadê o Márcio? O Márcio está aí, lá atrás. Uma pedra de quase 200 quilos. O Márcio, eu e o pedreiro Adão, chamado Adão, a gente levantou a pedra e colocamos ali na frente. Mas não foi só a pedra. Foi várias situações que eu venho carregando de peso, que vai tensionando, vai ali pressionando os meus ossos e aparece nesse exame. E eu não consigo ver alguém precisando de ajuda, carregar uma cadeira, uma mesa, um colchão, né, irmão Antônio Geraldo? Um colchão. E eu não consigo ver alguém precisando. Eu sou, como diz aí, eu sou flexível nesse momento. Mas eu cheguei em casa e contei para minha esposa. Imagine o que aconteceu. Ela foi inflexível, mas eu não tiro a razão dela. Não tiro a razão dela. Por que você fez isso? Aí, bem, é que eu fui flexível. Me perdoe. A gente já está em paz, viu? Aí eu falei hoje de manhã, foi melhor ela saber pela minha boca do que pela boca do irmão Antônio. O irmão Antônio chegar para a Anitta e falar, que bom, o pastor me ajudou a levar aquele colchão. Seria pior, né? Então eu contei e confessei para ela, estou falando agora para o Cláudio, para a Vilma, está gravado. Então, irmãos, se eu disser não, entendo, tá?
é por um período. Até eu fazer o próximo hemograma, daqui a uns 6 meses, se baixar o meu nível, aí eu vou começar a carregar a pedra de novo. Mas é só para vocês entenderem, faz parte da questão da resiliência. Se é uma pessoa, você é uma pessoa, pastor geralmente é assim, tem um coraçãozão, né, Sidney? Quando você é pastor, a gente tem um coraçãozão, a gente não consegue dizer não em algum momento. A gente não pode ver alguém passando dificuldade, vai lá e ajuda, mas em alguns momentos a gente tem que dizer não. E agora, aqui está gravado, né, então vocês me vigiem, para que eu não venha cometer esse erro. Então, tensão. Quando as nossas emoções chegam ao limite, elas afloram de dentro para fora, ficamos como com uma panela de pressão, né? Uma tensão. Mulheres têm a tensão pré-menstrual, TPM, né? Então, naquele momento, as mulheres estão ali à flor da pele. Se você provocar, homens, cuidado nesse momento, tomar muito cuidado, porque nesse momento as mulheres ficam com a tensão à flor da pele. E às vezes, como casado, 42 anos, às vezes eu provocava ela justo nesses dias. Ela falava, se eu cometer algum crime, você é absolvida nesse dia. Mas acontece. Então a gente tem que ficar vigiando. Então, no dia da angústia, nós somos esticados como elástico ou pressionados como uma mola. Se a nossa capacidade de suportar as pressões e as tensões for pequena, ficaremos deformados. Se formos resilientes, sofreremos as tensões e pressões, mas retornaremos ao nosso estado normal. Então, diante dessa... um tempo atrás eu estava falando sobre esse assunto numa empresa, dando um devocional. É uma empresa que trabalha com ferro e aço. E o diretor da empresa falou, sabe que o ferro também ele é resiliente? Ele tem uma capacidade de resiliência, mas ele não é muito flexível. Ele pode ser resiliente, mas ele não consegue por muito tempo manter-se ali pressionado ou tensionado. Então, nós não devemos ser também como ferros, temos que ser resilientes. Vem o vento, a gente dobra, voltamos ao estado normal. Então, muitas pessoas têm abandonado a Deus, têm abandonado outras coisas em suas vidas, por não suportarem pressões ou as tensões. Desistem também de casamento, de relacionamento, e por isso, eu digo para vocês, elas ficam deformadas pelo resto da vida, por não serem resilientes, por não entenderem que essa resiliência devemos desenvolver. Então, você consegue se lembrar de algum momento da sua vida em que você foi testado, que foi testada a sua resiliência? Então, Deus nos chamou para sermos resilientes, amém? E qual o maior exemplo de resiliência que você encontra na Bíblia? Alguém pode falar aí o nome? Quem? Jesus. Alguém falou Moisés? Mas Jesus foi o nosso maior exemplo de resiliência na Bíblia. O mundo conheceu a pessoa mais resiliente. Aí vamos para alguns textos bíblicos que eu separei aqui para nós podermos meditar. Abra sua Bíblia lá comigo, em Isaías 53. Isaías 53. Versículos 1 a 7. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele não tinha culpa de nada, mas ele levou sobre si o nosso pecado. Exemplo de resiliência. Quando você comete algo de errado e você é repreendido, você tem que aceitar a repreensão. Ser resiliente e aceitar. Agora, quando você não é o culpado e mesmo assim você é acusado, aqui mostra a resiliência dele. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, um outro texto, que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. 1 de Pedro, capítulo 2, 21 a 23, nós lemos: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, se você olha para a igreja hoje e vê alguém como exemplo de resiliência, você não deve seguir os passos dessa pessoa, siga os passos de Jesus, que foi muito mais resiliente que essa pessoa que você está buscando ser exemplo, buscando como exemplo. Porque o homem falha, os homens nós falhamos, as mulheres também falham, mas aqui Cristo é o exemplo para nós seguirmos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que aplicar a palavra de Deus nessa questão da resiliência. Se alguém falar algo contra você, ou de você, procure falar com essa pessoa, e perdoar essa pessoa, ou acertar com essa pessoa. O pior é quando você vai a juízo contra alguém que falou mal de você, que te difamou. E a gente tem ouvido muito disso nos dias de hoje. De ser ali traído, crucificado, morto e sepultado. Em Lucas capítulo 22, versículo 39, nós lemos assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E diz aqui o texto no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, angústia, de tensão, de pressão, e ele chega a suar gotas de sangue. Nosso Jesus sofreu, mas ele foi resiliente, porque ele foi até o final, diz o texto. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus Cristo foi até o final. Ele foi resiliente. Então, em um dos momentos mais angustiantes da vida de Jesus, ele contou com a presença do anjo, porque o texto fala no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Será que nós contamos com alguma presença hoje, quando estamos em angústia, em dor, em sofrimento? Deus, podemos ler também essa verdade, embora seja escrita no Antigo Testamento, nós podemos crer hoje no Novo Testamento também, que nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Mas o Salmo 34 diz assim, versículo 4, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, no momento de tensão, de pressão, busque ao Senhor.
Ele vai te livrar de todos os seus temores, diz a palavra de Deus. Contemplai-o e sereis iluminado, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E o versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Então, a busca da resiliência perfeita somente em Deus. É o que a palavra dele diz. Então, se você quer ter um exemplo de resiliência, olhe para nosso Senhor Jesus Cristo. Quer buscar ser resiliente? Clame ao Senhor. Antes de tomar a decisão, antes de falar, antes de agir, devemos orar e buscar o Senhor. Semana passada, eu recebi a visita de uma pessoa que veio reclamando de uma situação que aconteceu muito tempo atrás. E Deus me deu sabedoria para que eu orasse antes de responder para aquela pessoa. Aí, naquele momento, eu busquei de Deus, foi providência de Deus, passou um motoqueiro aqui na frente, que estava sem combustível na moto, e às vezes a gente tem um pouco de gasolina para ajudar o nosso jardineiro, que vem com aquela máquina de combustível, de gasolina, e estava ali o rapaz empurrando a moto, e eu estava trabalhando na obra, carregando pedra. Aí, o Filipenses capítulo 12, versículo, tanto de fartura quanto de fome, Deus o chamou para fazer. A resiliência tem levado muitas vidas ao sofrimento e ao fracasso. São nos momentos de grandes tensões e de maiores pressões que nos conhecemos e que passamos a ser conhecidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Faz um teste. Tem pessoas que não suportam uma repreensão bíblica, uma exortação. Antigamente, nós podemos ver também um texto de Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, mostrou ali um exemplo de resiliência. Indo para o final da mensagem, antes do último versículo, vou falar aqui sobre uma ilustração de que uma criança estava empurrando um móvel muito pesado, viu, Milena? Estava empurrando um móvel bem pesado assim, cara. Aí o papai olhava para ela e falava, você não está usando toda a sua força. E ela continuou insistindo, e no final ela não conseguiu empurrar o móvel. Aí o papai falou para ela, sabe por que você não conseguiu? Porque você não usou toda a sua força. Sabe onde está a sua força? É em mim, no seu papai. Você entendeu, Milena? Então, nós entendemos, conforme diz Isaías 41, versículo 10, não temas, amém? E antes, conforme Deus tem nos ensinado. Então, que essa mensagem não fique só nesse momento aqui, que você possa levar para o seu dia a dia. Tenha certeza de uma coisa, daqui a pouco você vai ser testado quanto à sua resiliência, ou no trânsito, ou chegar em casa, amanhã no seu trabalho. Mas lembre, quem vai cobrir você de todo o poder, de toda a capacitação, vai ser o nosso Deus.